Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, parece muito aquelas anotações de última hora, sabe? Aquelas para salvar na véspera da prova. Exatamente. É um guia super condensado da anatomia do braço. O foco aqui é total numa área bem pequena, mas super importante, a tal da fossa cubital. E depois dá uma pincelada no túnel do carpo. E o jeito que o material está escrito já diz tudo, né? Ele é denso, esquemático, claramente feito para quem precisa da informação ali na ponta da língua sem enrolação. Isso. Então, a nossa missão aqui é pegar essa lista de nomes e transformar num mapa funcional. Não é só saber o que tem ali, mas entender onde está cada coisa e por que essa vizinhança é tão crítica. Adorei a analogia do mapa. A anatomia é exatamente isso. É aprender um mapa de uma cidade que não para. E hoje a gente vai explorar o que seria, assim, um dos cruzamentos mais movimentados e perigosos dessa cidade. Perfeito. Então vamos começar pelo básico do básico. O que é essa tal de fossa cubital? Onde fica esse cruzamento? A fonte define como uma depressão triangular na frente do cotovelo. É aquele fundinho que a gente tem na dobra do braço. Certo. E para desenhar esse mapa, o material já nos dá as fronteiras, né? As avenidas principais. Exato. Ele aponta o músculo braquiorradial como limite lateral. Lateral seria por lado do polegar, para fora. Isso. E do outro lado, o limite medial, que é na direção do mindinho, é o músculo pronador redondo. Ok, então o nosso território está definido por esses dois músculos. Pronto. Nosso bairro está delimitado. Tá, mas braquiorradial, pronador redondo. São só nomes, por enquanto. O que eles fazem? Por que eles são as fronteiras? Ótima pergunta. Eles não estão ali por acaso. O pronador redondo, como o nome já entrega um pouco, né? Ele ajuda a fazer a pronação. Pronação é o movimento de virar a palma da mão para baixo. Exatamente, como se fosse para derramar um copo d'água. Ele é a fronteira de dentro. Entendi. E o outro, o braquiorradial. Já o braquiorradial é um flexor bem forte do antebraço. Pense em levantar uma sacola pesada com o polegar para cima, sabe? Sei. Tipo um joinha? Isso, ele forma a fronteira de fora. Então, as bordas do nosso mapa já são estruturas que fazem coisas importantes, não são só paredes. Ah, agora sim. Faz muito mais sentido. Ok, então temos o bairro delimitado. E é aqui que o negócio fica bem interessante. A fonte não só lista o que tem dentro, ela dá uma ordem muito, mas muito específica. De medial para lateral, quase um mantra. E esse mantra é a alma da fossa cubital. É o pulo do gato. Não é uma lista aleatória, é um arranjo com implicações clínicas gigantescas. Vamos percorrer essa rua, então, de dentro para fora. Primeiro, a fronteira que a gente já falou, o músculo pronador redondo. Certo. Coladinho nele, a primeira estrutura nobre, o nervo mediano. Opa, peraí. Nervo mediano. Já ouvi muito falar dele por causa da síndrome do túnel do carpo, né? É o mesmo? O mesmíssimo. Ele é tipo o grande cabo de fibra ótica que leva os comandos para vários músculos da mão e também a sensibilidade de parte dela. E se ele dá problema aí no cotovelo? A pessoa pode perder o movimento de pinça, sabe? Aquele de pegar uma moeda, uma agulha, essa precisão toda. Nossa. Vai embora. Então, a localização dele já é o primeiro ponto de atenção máxima. Entendi. Primeiro prédio importante. O QG do movimento fino. O que vem do lado dele. Ao lado do nervo temos a artéria braquial. Essa é a avenida principal que leva sangue para o antebraço e para a mão. Ah, E tem uma curiosidade prática aí. É exatamente em cima dela, nesse ponto, que a gente põe um estetoscópio para medir a pressão arterial. é mesmo? A gente ouve o pulso dela ali. Exato, ela pulsa bem ali, pertinho da tele. Caramba! Então a gente tem um cabo elétrico vital do lado de um cano de combustível de alta pressão. Exatamente. A proximidade já me parece perigosa. Se você erra uma agulha ali, Um erro de milímetros pode causar um hematoma gigante ou, pior, uma lesão neurológica permanente no nervo. Por isso a ordem é tão importante. faz todo sentido. Ok, depois da artéria vindo para fora, Temos o tendão do bíceps. o famoso músculo do muque. O tendão é o que liga ele no osso, certo? Perfeito, é o cabo de aço que conecta o bíceps a um osso do antebraço, o rádio.
É esse tendão que puxa o osso e faz a gente dobrar o cotovelo com força. Entendi. Dá pra sentir ele se a gente dobrar o braço com força, né? Isso, ele fica bem proeminente. Uau! Então, recapitulando a sequência. Fronteira medial, que é o músculo pronador, aí vem o nervo mediano, A eletricidade, a artéria braquial, o combustível, o tendão do bíceps a mecânica. e, por fim, a outra fronteira, o músculo braquiorradial. Exatamente. Agora a lista faz sentido. Não é mais só decorar, é entender o que cada um faz e o risco de estarem tão juntos. E a fonte ainda cita a veia cefálica, que passa mais por cima, mais superficial. É uma das veias que a gente usa para tirar sangue. Mas o fascinante é que, ao insistir nessa ordem nervo, artéria, tendão, o material está basicamente entregando um protocolo de segurança. O mapa de um campo minado. Perfeito. A memorização não é um exercício acadêmico. É o que impede um profissional de cometer um erro grave. Isso muda tudo. A ideia de ser um protocolo de segurança é muito poderosa. Significa que um erro ali pode ser. Um desastre. Sem dúvida. A anatomia do livro só vira realidade quando projetada numa pessoa. Saber essa relação exata permite que um cirurgião opere, que um anestesista faça um bloqueio. Que um enfermeiro ache uma veia sem acertar uma artéria. Exatamente. A fonte, ao ser tão direta, está ensinando o básico da prática. Conheça seu mapa antes de começar a viagem. Ok. Então esse mapa do cotovelo está bem claro. Mas o braço continua. E o nosso material também. Só que ele muda o tom completamente. Ele passa super rápido pelo túnel do carpo, lá no punho, e trata como um tópico para maior entendimento e revisão. E ainda sugere um corte transversal. Por que essa mudança? Essa transição, para mim, é a chave de como se aprende algo tão complexo. Primeiro, a fonte te deu a visão linear, a lista. O nível 1. O beabá. Isso. Agora, para o túnel do carpo, ela te joga no nível 2. A sugestão de um corte transversal é um convite para mudar a perspectiva. Não é mais olhar o braço de frente. É como se a gente fatiasse o punho e olhasse a fatia de cima, entende? Sim. Como ao ver o mapa da cidade de cima, depois de ter aprendido o caminho de uma rua. E o que a gente veria nesse corte? A gente veria que o túnel do carpo é literalmente um túnel. Um corredor estreito, formado pelos ossos do punho embaixo e um ligamento bem grosso por cima. E dentro desse túnel apertado, Passam 9 tendões que dobram os dedos e uma única estrutura nervosa. deixa eu adivinhar, o nervo mediano. O nosso velho conhecido, o mesmo que a gente viu lá no cotovelo, espremido do lado da artéria. Caramba, ele desce o braço todo e entra nesse corredor apertado. Exatamente. E é por isso que essa região é tão famosa. Qualquer coisa que diminua o espaço ali dentro, uma inflamação, retenção de líquido, Esmaga o nervo. esmaga a estrutura mais sensível, o nervo. E o resultado é a famosa síndrome do túnel do carpo. Dor, formigamento, perda de força. Então a abordagem muda porque o problema anatômico muda. A força cubital é sobre uma ordem lado a lado, Uhum. o túnel do carpo é sobre confinamento. Um é uma lista, o outro é uma caixa. Analogia perfeita. A estrutura da fonte, com essa lista detalhada, e depois a nota de revisão da caixa, revela uma pedagogia de que o conhecimento precisa ser revisitado de outros ângulos para fixar. A fonte até fala, né, que revisar isso deve ser suficiente para o seu exame. Ela meio que dá a letra. O método é esse, confia. Confia no processo. Detalhe primeiro, depois revisão por outro ângulo. É fascinante ver como a fonte insiste nesse método. Detalhe, revisão, teste. É quase um plano de ataque. E hoje em dia, ter as ferramentas certas para executar esse plano é metade da batalha, não é? Com certeza. Em áreas com tanto conteúdo como a da saúde, o método de estudo é tão importante quanto o conteúdo em si. Não adianta ter enciclopédia se você não sabe como achar a informação e fazê-la ficar na cabeça. Exato. E falando nisso, é aqui que a tecnologia ajuda pra caramba. Para quem é estudante e quer se preparar de verdade seguindo essa lógica, é só entrar agora em medcob.com.br. Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Que é a parte do teste que a gente falou. Isso. Tem provas anteriores de todas as instituições,
questões comentadas para entender o porquê do erro, sabe? E tem resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. Ou seja, a aplicação moderna desse método clássico que o nosso material está sugerindo. É a ferramenta certa para a estratégia certa. Exato. Bom, voltando ao nosso mapa do braço. Depois de tudo isso, fossa cubital, túnel do carpo, a estratégia de estudo, o que tudo isso significa? Qual é a grande lição que a gente tira ao dissecar essa cola de anatomia? Para mim, a grande lição é que na anatomia as relações espaciais são tudo. O CEP de cada estrutura é mais importante que o nome dela. Boa. Não adianta saber que existe um nervo mediano. O que importa é saber que ele passa medial à artéria no cotovelo e que ele é a única estrutura nervosa dentro do túnel do carpo. A anatomia funcional é um jogo de vizinhança. Quem está do lado, quem está em cima, essa é a informação que salva vidas. Então, o conteúdo era sobre o braço, mas a metalição é sobre a importância de como aprender a enxergar essa organização. Exato. Esse material é como a planta baixa de uma região minúscula, mas vital. É um microcosmo que ensina um princípio gigante. A forma como a informação foi organizada nos ensina tanto sobre o cotovelo, quanto sobre como a nossa mente absorve dados complexos. É um guia para construir um mapa mental que seja preciso e útil sob pressão. Seja numa prova ou numa emergência real. Uau! É incrível. Recapitulando então, a gente explorou a arquitetura da fossa cubital, entendeu que a ordem das estruturas é um guia de segurança e viu como a mudança de perspectiva para o túnel do carpo ensina sobre revisão e problemas de confinamento. Uma bela síntese. No fim, um material técnico desses é, na verdade, um manual para construir um GPS interno do corpo humano. Síntese perfeita. Isso me deixa com uma última provocação, uma coisa para a gente ficar pensando. Manda. A gente passou esse tempo todo falando da importância de memorizar um mapa anatômico estático, preciso, de livro. Mas, será que esse é o objetivo final? Ou será que esse mapa é só o primeiro passo para entender a dinâmica de um corpo vivo, um corpo que se move, que tem variações de pessoa para pessoa, que envelhece? Fica a reflexão de onde a anatomia do texto, com suas regras fixas, encontra a anatomia de uma pessoa real, com toda a sua complexidade. O mapa é essencial, mas o desafio é aprender a navegar no território que nem sempre é igual